Maria Jesus é co-coordenadora do He4She do Porto, um movimento global lançado em 2014 pela ONU Mulheres que promove e defende a igualdade de género. Maria é estudante do mestrado de Ciências da Educação na Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, é feminista e ativista. Watinta bafazi, watintim bowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with. Nothing can stop me in this mission, in this campaign of education. Estão a ouvir Conversas de Género. Maria, bem-vinda. Olá, obrigada. O ex-libris do He4She é encorajar homens e mulheres de todo o mundo a defender a igualdade de género e transformar o sonho do direito humano numa realidade. Qual é a estratégia que utilizam para promover um comportamento igualitário? Na He4She, nós de facto tentamos trazer sempre os homens e as mulheres para a igualdade de género e para as dificuldades que nós temos enquanto sociedade em atingir a igualdade de género. Então, pelo menos no He4She Porto, o que nós tentamos fazer é sempre atuar a nível societal, trazer ações para toda a gente na sociedade, para que qualquer pessoa possa aceder e não tentar ser muito de nicho. Ou seja, claro que nós temos atividades que são feitas por alunos universitários e alunas universitárias, mas enquanto He4She Porto, o que nós tentamos fazer sempre é ações, como fizemos, por exemplo, na Semana do Dia da Mulher deste ano, em que tínhamos painéis diferentes, com diferentes abordagens, com diferentes temas, para atingirmos ou alcançarmos o maior número de pessoas possível. Nós falamos sobre body positivity, falamos sobre sexualidade, falamos sobre o que é ser mulher nas artes e trouxemos homens também para essa conversa, para tentarmos ver a dicotomia que existe. E é sempre muito interessante, porque temos sempre a maior diversidade de pessoas a vir e a falar connosco e a participar nos nossos eventos, e é sempre muito interessante. Nós também tentamos chegar a crianças e ao público mais jovem. Fizemos até em fevereiro deste ano, aqui na Reitoria, um evento sobre igualdade de género com crianças, e vieram os pais e as mães e as crianças vieram fazer alguns jogos connosco, ver algumas curtas-metragens organizadas por outra associação feminista aqui do Porto. E é sempre muito rico, porque temos sempre várias perspectivas, várias pessoas a acontecer ao mesmo tempo, que nos dão também muitos insights do que é que nós podemos fazer de melhor, o que é que correu de menos bem, o que é que faz sentido aqui na sociedade do Porto, que nós falarmos em questão de igualdade de género, porque nenhuma cidade é igual, e portanto temos sempre um cunho muito pessoal nesse sentido. Um dos problemas com que a vossa embaixadora, a Emma Watson, se deparou na luta pelos direitos das mulheres foi o man-hating. Há pessoas que continuam a acreditar que o feminismo implica a inferioridade e o desprezo dos homens. Como é que se extingue essa corrente? O feminismo, de facto, não significa o desprezo ou a inferioridade dos homens, de todo. A questão é o acreditar que as mulheres e os homens e qualquer outro género são iguais, tanto a nível político, como a nível social, como a nível de pensar, não é? E a nível de direitos. E então, o que nós tentamos sempre fazer é, sempre que vemos um discurso um pouco mais radical, tentamos procurar entender porque é que aquela pessoa está a ter um discurso mais radical, porque muitas vezes pode vir de traumas, pode vir de situações mais desagradáveis, mais desconfortáveis que aquela pessoa teve e que levou-a, como pode ser simplesmente uma ideia errada do que é o feminismo. E então acho que tentarmos desconstruir e sempre nesta veia educacional de trazer pessoas para, ok, olha, existem estas leituras todas que tu podes fazer, existem estes podcasts incríveis que tu podes ouvir, tipo o podcast do género. Obrigada. Há sempre muitas coisas engraçadas para ver, há séries incríveis na Netflix que falam sobre feminismo, então acho que nós conseguimos distinguir isso dessa forma e tentamos sempre trazer tanto homens como mulheres, como pessoas intersexo, como pessoas transgênero para os nossos eventos, para falar, para darem a sua visão daquilo que nós queremos falar. Inclusive, por exemplo, nessa questão do painel da sexualidade, nós tivemos uma mulher que é transgênero, como é que se vê a sexualidade de uma mulher transgênero, como é que isso se processa e como é que podemos desmistificar isso tudo, né? Porque há muitos mitos em relação
às mulheres transgênero, às mulheres lésbicas, aos homens gays. E tudo isso faz parte do feminismo, porque não faz sentido estarmos a falar de um feminismo se não tivermos em atenção todas as diferentes componentes que existem no ser humano, para além de sermos ou homem ou mulher. Até porque isso a nível biológico é errado. E existem muitas outras formações de cromossomas para além do XX e do XY. Portanto, eu acho que é assim, nós conseguimos combater o man-hating desta forma, que é mostrar, ok, nós estamos a falar de um problema e não é só importante, claro que é muito mais importante falar da visão das mulheres, porque geralmente somos as mulheres que sofremos maioritariamente na pele sobre certas coisas, não é? Por exemplo, violência doméstica, a violência de género. Mas também temos que ver o outro lado, que é como é que a masculinidade tóxica também afeta os homens. E isso também é um problema que nós temos que tentar combater. E a questão do man-hating é um conceito que dá muito jeito aplicar no caso dos movimentos que não defendem o feminismo e que defendem a supremacia da raça, a masculinidade, o racismo, se quisermos. Também existe esse fator. Sim, exatamente. É mais uma coisa que surgiu para dar jeito, não é? Outras coisas que já existiam. Porque a realidade é essa, não é só as mulheres que sofrem com, ou as pessoas não binárias que sofrem com a masculinidade tóxica, os homens também sofrem. E se calhar nós achamos que sofrem menos porque não temos tanta visão disso, não temos tantos dados sobre isso. Por exemplo, a questão do suicídio, são os homens que sofrem muito mais com isso. A nível de irem para a prisão por crimes mais pequenos, são os homens que sofrem mais com essa questão. Portanto, são coisas que nós temos que parar e ver o que acontece e porque é que aquelas coisas acontecem, não é? E sem nunca inferiorizar nenhum dos problemas. Que isso é muito importante, porque às vezes, quando nós fazemos posts sobre o dia contra a violência da mulher, há pessoas que nos vêm dizer e tal, e então e os homens, que são os que mais sofrem de suicídio, ou que se sofrem de violência doméstica, vão à esquadra e não se riem deles. O que é que vocês fazem em relação a isso? E de facto isso são aprendizagens para nós, porque, ok, existe de facto um dia para dar visibilidade à violência doméstica e sexual que as mulheres sofrem, mas não há tanto para os homens, não é? E é um problema que acontece de qualquer maneira. E então nós no E4C nós tentamos mesmo isso. Qual é a faixa etária em que o E4C se destaca de forma mais visível? Eu diria que é entre os 20 e 30, ou seja, jovens adultos. A geração do futuro. Exatamente, os millennials, não é? Digamos assim. Mas nós também tentamos sempre abranger mais. Nós temos assim algumas ideias planeadas para ter a população mais idosa, também a fazer parte dos nossos eventos e das nossas atividades. Temos também uma ABC de Igualdade, que vai a escolas e a centros educativos a falar com crianças e com adolescentes sobre questões relacionadas com a igualdade de género. E então nós vamos tentando, ou seja, apesar de, se formos ver a grande escala, o público-alvo que geralmente vem às nossas sessões é entre os 20, 30, pessoal que ainda está na faculdade ou que acabou de sair e que está, pronto, ainda mais jovem e com mais tempo para vir a sessões durante os dias. Mas tentamos ir sempre para abranger sempre o nosso range de idades para várias pessoas. E já que estamos a falar da comunidade mais jovem, estas atividades que vocês fazem com a comunidade académica validam a urgência do movimento? Sim, eu creio que sim, porque lá está, como estava a dizer, somos a geração do futuro, não é? E então eu acho que passa muito também por trazer jovens para a discussão. Porque muitas vezes as nossas opiniões e aquilo que nós temos a dizer são invalidadas, não é? Porque vocês ainda não viveram nada, não sabem nada da vida. Mas a verdade é que sabemos, porque também já passamos pelas coisas e as desigualdades já passam por nós. E então, se somos a geração do futuro, por que não trazer essas vozes para uma coisa tão importante como é a igualdade de género? Uma coisa que eu gosto sempre de falar nestes exemplos das universidades é, por exemplo, a Faculdade de Farmácia, que tem um núcleo E4C lá. E eles abriram o núcleo exatamente porque eles não tinham nenhuma cadeira que os preparasse para receber uma vítima de violência doméstica numa farmácia. E muitas vezes eles são a primeira pessoa com que aquela claro. vítima lida.
E então eles criaram um núcleo E4C para se informarem de como podem fazê-lo. Para, em conjunto, em equipa, verem formas de como é que podem, enquanto farmacêuticos e futuras farmacêuticas, levar essa questão da igualdade de género e da violência para a sua profissão da melhor forma. O que é que eles podem fazer? E eu acho isso absolutamente fantástico, porque se vão formar-se já em farmácia, também vão ter uma componente que é extracurricular, digamos assim. Cívica, no fundo. E cívica, exatamente. E o mesmo com outras profissões. Temos medicina também, temos economia. Eu só penso, igualdade de género, o que é que isso tem a ver com a economia? Tem tudo. A disparidade salarial passa muito por pessoas que são economistas e que têm essa formação. Então, eu acho mega importante os jovens e as jovens estarem presentes neste movimento, porque lá está, os próximos empregadores seremos nós, os próximos funcionários seremos nós, os próximos CEOs seremos nós, tudo correndo bem. Então, é bom já termos esse tipo de mentalidade de mudança desde que estamos na faculdade. Uhum. Estavas-me a falar dos núcleos que existem em farmácia, em medicina, em economia. Quais são? Que mais núcleos é que existem? Ou quais são os núcleos que existem em Portugal? A Universidade do Porto é a universidade que tem mais núcleos ativos a nível universitário. Temos na Faculdade de Farmácia, na Faculdade de Letras, na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Engenharia... Não, desculpa, de Economia. Estamos a tentar abrir na Faculdade de Engenharia. Também já tivemos na Faculdade de Psicologia, Ciência e Educação. E já tivemos na Faculdade de Ciências. Nesta sessão de acolhimento dos estudantes que aconteceu na semana passada, nós fizemos uma pequena apresentação de E4C, dos núcleos que já existem, e houve pessoas que se mostraram interessadas em abrir um núcleo na sua faculdade. Também temos um núcleo em Direito, e acho que não me estou a esquecer de nenhum. Depois temos vários no Instituto Politécnico de Porto, temos na Universidade do Minho, estamos a tentar abrir um em Chaves, temos na Universidade de Coimbra e na cidade de Coimbra. Temos em Lisboa, em várias universidades também, estamos a tentar abrir no Algarve. Portanto, o E4C está, de certa forma, espalhado um bocadinho por todo o Portugal, e as perspectivas que nós temos é de continuar a ter um E4C em todo lado. Que impacto! Muito bem, Maria. Obrigada. Obrigada eu.